Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias, vídeo 27, Entendendo o Apocalipse, capítulo 20. Coisas que depois destas hão de acontecer. Satanás é amarrado por 1000 anos, o milênio, o grande trono branco. Versículos de 1 a 15. Nesse capítulo, nós vamos nos deparar diante de 3 cenários interessantíssimos. E é um capítulo dos mais polêmicos do Apocalipse, o capítulo 20. No primeiro cenário, na abertura dos versículos iniciais, nós temos a prisão de Satanás por 1000 anos. Depois o milênio e o grande trono branco, que é o juízo final. Vamos entender este mistério. Vem comigo. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aparece logo na abertura desse capítulo um anjo com uma grande corrente. Aqui, para nos dar uma ideia humana, a corrente fala da prisão. Na verdade, Satanás não será preso com correntes, mas aqui Deus conversa com o ser humano através de uma linguagem que lhe é peculiar. E aqui nós temos o anjo com a corrente e aprisiona Satanás. Evidentemente, por ser espírito, ele não pode ser preso com corrente, mas é para nos dar a ideia humana, para a compreensão. Imagine se Deus fosse conversar com o homem numa linguagem dos céus. Ele não iria entender, uma linguagem imaterial. Então, essas imagens nos remetem à compreensão de certas ideias. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Tronos.
No Apocalipse, sempre nós vamos nos deparar com estes cenários do trono, do séquito de Deus, do cortejo de Deus, ladeado de serafins, querubins, ladeado dos 24 anciãos, representantes do Velho Testamento, através das 12 tribos de Israel, e do Novo Testamento através dos 12 apóstolos. Então nós vamos ter sempre uma grande multidão em volta, o trono do Deus Todo-Poderoso. Os 4 animais, sejam eles os 4 evangelhos na corrente pensante futurista, ou seja, eles serafins, querubins, anjos, como queiram. A verdade é que tronos aparecem no Apocalipse sempre, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está sendo adorado. Esta quantidade de pessoas em volta do trono, todas com as suas especificidades de adoração, nos remete ao culto verdadeiro e adoração àquele que é todo-poderoso. Então nós vamos ver sempre tronos, pessoas adorando, querubins, serafins, os candeeiros, os castiçais. É uma praxe já no Apocalipse. Aqui no texto fala de 1000 anos, o chamado milênio. Há correntes pensantes, vertentes teológicas, que entendem que isso aqui é simbólico. Na verdade, na vertente futurista que nós defendemos, o milênio é um espaço de tempo literal, concreto. Vai existir 1000 anos, onde o Senhor vai reinar aqui na Terra. Ele vai governar com vara de ferro, vai colocar as coisas nos trilhos, porque Deus, em Jesus Cristo, sabe governar. Os homens, o falso profeta, o anticristo, eles vão tentar enganar as nações com o bom governo nos 3 anos e meio iniciais, depois virá à tona as suas perniciosidades. E Jesus vai reinar, é uma forma de restituição do paraíso. Jesus governando aqui na Terra. Então, esse cenário será um cenário muito interessante, porque aqui vão estar reinando com Cristo 1000 anos a igreja, os santos, aqueles que morreram ao fio da espada, aqueles que foram vitimados, uma série de pessoas que vão estar participando do milênio aqui, e também as pessoas de forma natural. Aqui diz: os restantes dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos entender aqui que desde Adão até aquele momento, muitas pessoas morreram. E essas pessoas que morreram não faziam parte da igreja, não foram ressuscitadas. E aqui no milênio não vai haver ressurreição. Agora, para começar a reinar, sim. Vamos ver: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Felizes e santos que participaram da primeira ressurreição. Vamos entender aqui: tem 2 ressurreições. Que ressurreição primeira é esta? A primeira ressurreição, ela está estabelecida através de 4 fases. Então vamos entender isso aqui. A premissa dos que morreram e ressuscitou foi Cristo. Muitos ressuscitaram, muitas pessoas morreram e ressuscitaram, mas depois morreram. Nós temos exemplo, o
o homem que foi ressurreto quando o corpo de Eliseu desceu na sepultura, tocou nos seus ossos, o homem foi ressurreto. Nós temos Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Nós temos a sunamita, cujo filho foi ressuscitado por Eliseu. No Novo Testamento, Lázaro foi ressurreto. Dórcas, a mulher que morava em Jope, foi ressurreta por Pedro. Muitos casos de ressurreição. Porém, essas pessoas morreram novamente. Então Cristo é a primícia dos que morreram e ressuscitou. Só ele ressuscitou com um corpo glorioso. Então, nessa primeira fase aí de primeira ressurreição, nós temos Cristo. Temos depois, no evento da igreja sendo levada para os céus, o arrebatamento da igreja, vai ocorrer a ressurreição também de muitas pessoas, de muitos crentes. Aí é a primeira ressurreição também, é a segunda fase. Durante a grande tribulação, as duas testemunhas vão morrer também, mas vão ressuscitar também nessa mesma forma de ressurreição. Depois não vão morrer mais. As duas testemunhas serão ressuscitadas. E por último nós teremos aqueles que morreram, que foram vitimados durante a grande tribulação, quando Cristo veio e eliminou o poder da besta, do falso profeta, do anticristo, e está implantando agora o seu reino milenar. As pessoas que morreram, que foram vitimadas, essas pessoas vão ser ressuscitadas para reinar com Cristo. Está aqui o texto. E reinarão com ele durante 1000 anos. Está aqui. E durante o milênio não vai haver ressurreição. Depois sim, vai haver uma ressurreição dos injustos, que vão ser ressurretos para participarem do grande trono branco. Vamos entender, continuando o texto. Esse capítulo tem 15 versículos, nós vamos ler agora do 9 em diante. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Vamos entender esta última guerra, entendendo Gog e Magog, última guerra que haverá de acontecer. Gog é a Rússia. Magog, Meseque, Moscou, Moskiva e Tubalsk formarão aliança com os persas, que hoje é o Irã, Etíopes, que é a Etiópia, e Put, que é a Líbia, e ainda com Gomer, que é a Alemanha, Togarma, é Turquia, visando invadir Israel. Essa coligação de nações nessa linguagem Gog e Magog, que é oriunda de Ezequiel capítulo 38, é interessante entendermos que no Velho Testamento nós temos livros escatológicos como Ezequiel, Daniel, Zacarias. São livros escatológicos em que ali ocorrem eventos, literalmente, porém numa prefiguração. E aqui no Apocalipse nós temos a materialização dessa prefiguração. Lá literal, aqui vai ocorrer fenômenos que foram prefigurados ali, por exemplo, Ezequiel capítulo 38. Vamos analisar essa situação aqui. O sinal das nações do norte, lá na linguagem de Ezequiel 38, 2, até o versículo 6, nós vamos ver, fala dos antigos povos citas e tártaros, que hoje correspondem à região
da Rússia, Gog, Magog, Meseque, Tubal. Então vê aqui Ezequiel capítulo 38, versículo de 2 a 6. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Olha a linguagem aqui de Ezequiel. Isso Deus fala para Ezequiel profetizar que isso vai acontecer. Realmente estes povos existiam. Isso aqui é uma realidade. Porém, numa prefiguração do Apocalipse 20, quando fala da guerra de Gog e Magog. Veja bem, nos versículos 14 a 16. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Olha a profecia. E agora em Apocalipse capítulo 20, falando da guerra de Gog e Magog. Então dá para se entender essa expressão agora no Apocalipse. O pastor Antônio Gilberto, que é um grande estudioso da Igreja Assembleia de Deus, ele coloca aqui o seguinte: um quadro comparativo entre a guerra antes do milênio e a que vem após o milênio, aqui de Ezequiel 38 e capítulo 20 de Apocalipse, que é o capítulo que nós estamos analisando agora. Então vamos ver, e ele dá as referências aqui em Ezequiel, tudo no capítulo 38, e vai sequenciando nos versículos. Gog é um bloco de nações, então dá para se entender essa expressão Gog. Gog é todas as nações, aqui no Apocalipse, todas as nações da terra. Gog vem do norte, lá na profecia de Ezequiel, é essa coligação que vem do norte. E aqui Gog envolve toda a terra. Aqui Gog age por ato divino. E aqui Gog é motivado ou movido pelo diabo. Aqui Gog é destruído por espada. Gog é destruído por fogo do céu. A última batalha, a batalha de Gog e Magog, vai implicar em fogo descer do céu e consumir todos aqueles que são contrários ao Senhor. Gog é sepultado em Israel. Gog é totalmente consumido pelo fogo. Gog vem antes do milênio e aqui Gog vem depois do milênio. Então está aqui esse paralelo estabelecido. Aqui muitas correntes entendem que isso aqui não ocorreu ainda. Uns interpretam como simbolismo. A verdade é que nós estamos na corrente interpretativa apocalíptica futurista. É bom que se diga isso. Aqui o evento de Gog e Magog vai ocorrer, é o último evento de guerra mundial. Vamos agora entender o restante dos versículos. Depois vi um grande trono branco. Está aqui o grande trono branco. Esse trono branco, agora aqui manifestado nos últimos versículos do capítulo 20 de Apocalipse, não é mais aquele trono em que o Senhor está circundado
de um cortejo especial, de júbilo. Não, aqui trata-se do juízo final de Deus sobre a humanidade. As pessoas serão submetidas a um juízo. A terra e o céu vão fugir da sua presença, não resistirão à presença do Todo-Poderoso. Todos terão que encarar, quer dizer, terra e céu não vão existir mais nesta composição. Será mudado tudo. A terra será desestruturada e o céu. Então eles vão fugir da presença de Deus. Nesse momento, depois que o Senhor descer fogo do céu, destruir todos aqueles que se arregimentaram contra o Senhor, ele vai estabelecer o trono branco para julgar as nações. E é lógico que acabou o milênio, agora o tempo de Deus começa e não tem data marcada. Todos serão submetidos ao grande trono branco. Tá aqui. Serão abertos livros, no texto nós lemos. E quem não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E é bom que se diga aqui que o juízo de Deus estabelece um julgamento fulminante, com a sentença cabal fulminante, que direciona todos ao lago de fogo, inclusive a besta, o falso profeta, o anticristo já estão ali, e o dragão será lançado para sempre, ou seja, Satanás, e também todos aqueles que são seus partícipes, os demônios, e também as pessoas que cederam à marca da besta e que foram desobedientes ao longo de toda a história. Todos serão julgados. E agora sim, aqui, antes desse julgamento, vai ocorrer a ressurreição, que é a segunda ressurreição. E esses serão ressurretos para a vergonha eterna. Então, está explicado o capítulo 20 de Apocalipse. Evidentemente que não temos a intenção de abarcar toda a profundidade desse capítulo, mas pelo menos o básico, o fundamental, nós deixamos aqui claro. Que Deus nos abençoe. Não pede a Deus para restaurar sua visão.